Isso aqui está parafraseado, feito uma certa exegese para clarear um pouquinho mais o entendimento da gente, já que a Bíblia tem um palavreado meio rebuscado, principalmente a revista atualizada. Então vamos lá, irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições, porque têm passado, mas a alegria deles foi tanta, que embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Grave, a graça de Deus, que está mencionado aqui. Grave também, muito provados pelas aflições. E grave também, a alegria deles foi tanta. Grave também, muito pobres e grande generosidade. Destaco, graça de Deus, ou a graça de Deus, provados pelas aflições, a alegria deles foi tanta, muito pobres, grande generosidade. Vamos lá, o tema da mensagem, o título é Pela Graça. De forma nenhuma será esgotante, não tem como falar da graça de forma completa, porque é muita coisa, é muito lindo, é muito perfeito e até mesmo complicado falar de graça. Mas antes de tudo eu quero contextualizar para vocês o versículo, dizer um pouquinho o que acontecia naquela época quando Paulo escreveu isso. Paulo está escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, e ele está falando do povo da Macedônia, uma província romana. Aqui estão os Coríntios, Macedônia mais acima no mapa. E ele se dirige a este povo falando: olha, eu preciso falar para vocês, já que nós estamos juntando ajudas, então eu preciso falar para os Coríntios a respeito de um povo aqui da Macedônia. Olha, esse povo são pobres, estão debaixo de muita tribulação, de sofrimento, e apesar de estarem sendo provados, a alegria deste povo foi tanta, ou seja, estão debaixo de tanta alegria por causa da graça de Deus. Ou mudo a frase, por causa da graça de Deus, a alegria deles é tanta, mesmo sendo muito pobres, eles se alegraram e ajudaram, ou se prontificaram a ajudar com muita generosidade, com muito amor, com muita sensibilidade, com muita sinceridade, com verdade. Eu estive meditando nesse texto, e o que me chamou a atenção, porque textos bíblicos são assim, às vezes te chama a atenção uma coisa, às vezes outra. O que saltou, pulou diante de mim, fez pá, foi a graça de Deus. É, pastor, está falando aqui de oferta, está falando de ajuda e essa coisa toda, mas não é o importante, ou o mais importante aqui neste momento. Por que é que me chamou a atenção graça? Por que é que graça pulou assim, tum? Por causa dos dias atuais. Alguns definem graça como que um favor imerecido que Deus faz pela gente. É pouco para definir graça. Graça é a presença de Deus na vida do crente, que o mantém firme na posição. Graça é essa unção, vamos usar essa palavra, este amor de Deus, este mover de Deus em nossas vidas, que nos faz frutificar. Graça. Sem graça não há salvação, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Graça é um favor imerecido.
é a manifestação da salvação de Deus em Jesus Cristo. Mas a graça não somente salva o perdido, a graça enche o perdido de condições, ela capacita, ela abunda de qualidades. A graça nos fortalece, nos dá ânimo, faz com que nós prevaleçamos no meio das lutas. Isso me faz lembrar uma irmã em Ipatinga. Eu era novo convertido, pouco tempo abraçado à fé, e havia algumas irmãs, dentre elas uma senhora grande, senhora de cor. Ela estava sempre alegre, sempre pronta. Acabava o culto tarde, que nós tínhamos quase 3 horas de culto. O culto acabava e ela continuava ali profetizando, orando pelas pessoas, visitava, ia nas casas, sempre alegre a mulher de Deus. E quem olhasse para aquela mulher já imaginava: essa mulher tem que viver uma vida maravilhosa em todos os aspectos. Escute bem, certa feita fui visitá-la. Ipatinga tem morro para todo lado, quem conhece, e ela morava num morrão, ou num morraço. E vamos lá, quando cheguei na casa dela, irmãos, uma casinha, uma barraca, 3, 4 cômodos, com telhas Eternite, esquentam baixinho o barraco, aquilo suava ali dentro num calor que parecia um forno, lencinho na cabeça, as panelinhas mais simples em cima do fogão, e ela sorria, e recebia gente feliz da vida. Falei: Jesus, o que essa mulher tem que ela vive tão alegre? Mas havia outra, mais baixinha, meio gordinha, que o olho dela era meio assim, ficava só assim, um olho só que enxergava, o outro só ficava assim tremendo. Vivia sorrindo a mulher, orava por um, orava por outro, sempre feliz. Não é que não havia lutas, mas ela estava sempre disposta. Todos os cultos essas mulheres estavam, todas as reuniões que haviam na igreja, elas apareciam a pé, alguém dava carona, saíam às vezes 1 hora, 2 horas. Eu fui saber disso depois, por causa da distância, já eram meio velhas. E essa última que eu mencionei, meio gordinha, sempre sorridente, e ela sorria às vezes assim, e o olho piscava, mas uma unção, uma graça, uma participação. Escute, isso aqui é interessante. Sempre estavam frutificando. Mas como é que essas mulheres sempre tinham alguma coisa para dar? Como é que essas mulheres sempre tinham uma palavra de aliento, de ânimo, de encorajamento, sempre tinham uma oração, sempre tinham uma pregação, sempre estavam frutificando? Não tinham dinheiro, moravam num morrão, numa casa feia, chão batido, pisado de barro. Eu fui lá mais de uma vez. Então como é que vai, irmã fulana? Amém, irmão? Vitória. Saíam do culto, depois de 3 horas de culto, e iam para as vigílias. De onde é que tira tanta energia? Pergunta para o teu irmão aí, de onde que ela tira tanta energia? Pergunta. De onde que uma mulher dessa tira tanto ânimo? Não é da conta bancária, não era do esposo que era bonzinho porque estava desviado, não era da saúde, porque tinha uma que andava até assim, ó. Não era das roupas que chamavam a atenção no meio da igreja. Elas usavam as roupinhas mais simples. Eu estou falando de 2, eu conheci muitas. Não era o carro que estava na porta com o tanque cheio de gasolina. Se elas sentassem com vocês para contar o lado triste da história, vocês diriam: uau! Eles não tinham tempo para falar de desgraça. Sabe por quê? Por causa da graça. Elas não tinham tempo para falar de miséria. Sabe por quê? Elas estavam ricas, abundantemente ricas, por causa da graça. E esta graça não foi dada só para elas. Todos os crentes são salvos pela
graça. Todos nós recebemos de graça a graça. Todos nós, ninguém aqui que aceitou a Cristo está fora da graça. E este povo que nós mencionamos aqui, e o caldo vai engrossar, olha o que está escrito aqui, olha aqui. Irmãos, preste atenção, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Paulo está escrevendo para uma igreja, preste bem atenção. Os coríntios eram cheios de dons espirituais, profecia, revelação, cura, haviam tantas manifestações de milagres que Paulo escreve organizando e dizendo: vocês estão meio desorganizados. Tem todo tipo de dom, mas deixa eu dar uns conselhos para vocês, para que vocês saibam usá-los. Tinham tudo, mas aí Paulo escreve para eles dizendo: olha, eu quero dar um show, uma mostra de um povo. Paulo estava: despertem, acordem, deixa eu mostrar algo para vocês. Paulo mesmo diz: estou fazendo isso para que vocês prestem atenção nas atitudes deles e vejam se vocês são iguais, como é que vocês são, para ver se o amor de Deus está agindo em vocês. Escute, o ponto forte é a graça de Deus, crente. Então ele diz: olha só o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Olha só, aí ele diz o que? Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições. Época de martírio, época de massacres, época dos judeus prendendo, esbofeteando, chicoteando, surrando, matando cristãos. E o império romano dominando e assolando. Tribulações. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, muito o quê? Eles deram ofertas com grande generosidade. Esquece a palavra oferta, não pense em finanças, não pense nisso agora, não é disso que eu estou falando. O destaque aqui é grande amor, que eles suportavam as aflições e as tribulações com alegria. Está aqui no texto. A alegria deles foi tanta. Alegria de onde? De onde vinha a alegria deste povo? Quando Paulo escreve, esse pessoal também da Macedônia, os tessalonicenses, ele diz: uau, a fé e a esperança e o amor de vocês é tanta, que no meio de tribulações, vocês estão suportando e dando um testemunho que está contagiando a terra toda. Graça. Não há outro meio de frutificar, de esboçar, de expressar, de verbalizar, exteriorizar a alegria, singeleza, força, se não for pela graça. Quer dizer então que em Cristo nós podemos, devemos, somos capacitados a frutificar em meio à seca? Sim. A gente está dando diagnóstico, mas vamos apresentar o remédio também, a cura. Porque antes de qualquer coisa, entenda, você que está sentado aqui dentro é muito amado de Deus. Todos vocês que estão aqui dentro, sem tirar nenhum, são muito amados de Deus. Ele vos ama, Ele nos ama. Graça fez com que essas pessoas na pobreza, graça fez com que essas pessoas sem ter condições se alegrassem em meio às lutas, em meio às tribulações, ao invés de eles estarem reclamando e mandar uma cartinha de volta para Paulo dizendo assim: Paulo, nós não podemos ajudar, estamos debaixo de aflição. Paulo, não dá para ajudar, a gente está doente. Paulo, nós não vamos participar, eu tenho muitas lutas em casa. Paulo, não dá para frequentar, porque eu tenho muitos problemas.
Paulo, não conte com a gente, porque o que tem de luta. Escuta, meu querido, eu vou afrontar outra vez algumas igrejas que andam por aí, e alguns pregadores de um evangelho fracassado, medíocre, mentiroso, demoníaco, que levam as pessoas a irem para a igreja ou a buscarem Deus em troca de algum favor. Igrejas que dizem: pague e você leva a bênção, doe e você recebe de volta. Se você não dizimar, o capeta te pega. Se não ofertar, o demônio te pega. Mentira do diabo. Tudo na Bíblia funciona por amor. Nós ajudamos porque amamos. Nós damos com alegria, não por medo. Se diz que tem um pregador dizendo: dá o seu carro, vai embora a pé, deixa aí, tenha coragem de voltar para casa a pé, deixa o teu carro. Pregador safado, mentiroso, enrolado. O evangelho de Jesus Cristo não é isto. Jesus não foi perfurado, não foi pregado, não foi esbofeteado, espancado e sangrou para isto. Mas o que está acontecendo? Onde é que está a cruz de Cristo? Onde está a cruz? Evangelho desprovido de graça, onde nos animam a sermos cristãos com shows. Se não tiver show, eu não vou na igreja. Se não tiver comida, eu não vou na igreja. Se a Cassiane não cantar, eu também não vou lá. Está faltando alguma coisa, graça na vida dessa pessoa. O que está faltando na vida do crente que procura troca para ser feliz com Deus? Graça. O que está faltando na vida do crente que está sempre cabisbaixo, resmungando, coloca defeito em tudo? Graça. Esse povo estava na prova. Não precisou Paulo ir lá pregar o evangelho da prosperidade para eles se alegrarem. Paulo não foi lá com um evangelho medíocre que diz assim: irmão, vem cá, a partir de hoje sua vida vai ser diferente, vai mudar tudo, vamos fazer a campanha da mudança e seu marido volta para casa, o seu carro vai voltar, a sua conta bancária vai encher. Não, ele falou: tem gente precisando de ajuda. Foi a pregação de Paulo. E aí Paulo devolve uma pregação para os coríntios. Aquele povo, olha só que coisa linda. Ao invés de Paulo vir falar de coisas mentirosas para convencer o coração da igreja a ajudar, ele fala: olha só o que Paulo fala, olha a pregação de Paulo para os coríntios. Que hoje não, hoje os pregadores sobem no altar e: irmão, vem cá dar o seu testemunho. Aí sobe: eu era pobre e sou rico. De quê? De dinheiro. Não tem graça. Eu não tinha casa, agora tenho casa, graças a Deus. Meu casamento estava acabado, e agora? Meu casamento está restituído, graças. Ninguém fala nada de cruz, de sangue e de transformação. Só fala de materialismo. E tem gente que aplaude essa miséria. Há um discurso paulino nos dias de hoje. A igreja esvaziaria, irmãos. Eu estava lá e falei: meu Deus, a igreja está terrível, tem pouquinha gente. Meu Deus, arruma um jeito. Eu acho que eu vou mudar minha pregação. Arruma um jeito de pregar alguma coisa, o pessoal ficar mais feliz. Pregar o quê? A partir de hoje, tu vais ver. Vamos montar aqui uma campanha e no envelope você coloca 50. Quem pode colocar, coloque 100. Deus vai mudar a sua vida. Você que anda de jegue vai andar de Rolls Royce. Você que tem esse Fiatzinho antigo, tipo, vai montar aí numa BMW 2016. Eu prometo para você, irmão, a Bíblia está dizendo que só você fizer isso, você vai alcançar. Então não tenha dúvida, dê o seu dinheiro que Deus vai te dar. Bando de safados que me matem, isso não é evangelho de Jesus Cristo. Fique com raiva de mim, isso não é graça. Bando de espertos, passam a mão na cabeça do rico na igreja porque ele tem dinheiro, e tratam o pobre mal porque ele não tem. Safado. Hoje eu estou bravo com o diabo e com os pregadores mentirosos. Para Deus não há acepção entre rico e pobre. Deus ama o rico e ama o pobre. Ama o pobre e ama o rico. O que faz diferença é a graça na vida da pessoa.
Aleluia! A pregação de Paulo foi, irmãos, eu tenho uma pregação para fazer para vocês. Qual é? Tem um povo vivendo numa miséria financeira terrível. Eles estão sendo espancados, chicoteados, estão debaixo de tribulação. E a igreja devia ficar toda assustada. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Que pregação é essa? Eles estão sofrendo. Ai, meu Deus, eles aceitaram Jesus, estão cheios da graça, estão numa bênção maravilhosa. De quê? De prova e de luta. Que pregação é essa? Esses maravilhosos pregadores não pregam isso. Ó, tem uma irmã aqui, vem cá, irmã. Vem cá, irmã, né, irmã Nilda? Por favor. Dá o seu testemunho aí. Ah, pastor, eu tinha uma casa, perdi. Ninguém vai lá falar isso. Eu tinha um carro, perdi o carro. Mas estou tão cheio da graça de Jesus. Eu estou tão feliz. Isso não dá ibope. Sai a membrezada toda da igreja. Porque eles estão atrás de Jesus, estão atrás da bênção. Da bênção financeira. Porque este povo estava cheio da bênção espiritual. Você está me entendendo? Qual foi a pregação de Paulo? O pessoal está na prova. Aceitaram Jesus e está se cumprindo aquilo que a Bíblia diz. Estão na prova. Aceitaram Jesus, está se cumprindo aquilo. Jesus foi provado, eles também estão sendo. Foi perseguido, eles também estão sendo perseguidos. Mas sabe o que a graça de Deus fez na vida deles? Eles estão alegres. Aleluia! E isso nos remete a quê, pastor? Você sabe que eu não estou nem aí, que às vezes postam uns negócios desses, colocam na internet, ou sei lá o que é. Aí o pregador fulano de tal lá, pode ficar com raiva, aborrecido da verdade ser dita. Você não vê nenhum dos discípulos, nenhum deles, nem os 11 que restaram, nem o 12º que entrou depois, pregando essas barbaridades. Todos eles morreram na prova, em sofrimento e sem nada. Não é que é pecado ter, mas a pregação deles era pregação de cruz. E Jesus tem para você salvação e vida eterna. Jesus tem para você um lugar guardado no céu, reservado para você. Não, você quer aceitar Jesus para quê? Para ir para o céu e não para o inferno. É isso. Agora tem uma coisa, quando você aceitar a Jesus, você vai ter lutas. O diabo vai querer te pegar. Seus familiares podem se levantar contra você, porque não vão aceitar em casa um crente. Foi isso que Jesus falou. Graça faz com que o crente vá à igreja. Olha eu aí de novo. Olha só, o crente quando está fraco da graça. Presta atenção, tem culto hoje. Mas eu estou aí com a dor de cabeça. Tem Santa Ceia. Eu vou mês que vem, eu tomo a complementar, porque sabe... Estou com uma dor de barriga. Pastor convocou, vai ter um culto agora, tal dia. Acho que eu vou fazer um part-time. Não vou no culto hoje não. A graça, cadê a graça? Tem culto hoje, é domingo. Mas Portugal vai jogar, né? Portugal vai jogar, tá? Isso não é graça. A graça enfrenta a luta. O crente, quando está na graça, ele ama vir para a igreja. O primeiro sintoma de ausência da graça, da apostasia, é o afastamento dos cultos. Escute, não aceite isso. O lugar onde o crente gosta de ir, onde é quando ele está bem? Para a igreja. Aleluia. Será que o apóstolo Paulo pode dar testemunho de nós? Será que se o apóstolo Paulo visitasse essa igreja, ou tivesse informações de nós, o que é que ele diria para outra igreja a respeito de nós, para animar a outra igreja? Quero magoar nem ofender a ninguém, pois se não amasse a vocês, eu não estaria aqui. Se não amasse, eu não brigaria para continuar mantendo o padrão de pregação. Eu me perverteria, me corromperia. Mas é um grito. É um grito para nós olharmos dentro de nós e vermos como estamos nos comportando. A graça está ativa em nós? Ou recebemos em vão a graça do Senhor? Vem essa graça em mim? Estou indo atrás de desviados, indo atrás de conversa fiada, indo atrás daquilo que eu vejo que é desgraça para a minha vida? Ou o meu ouvido está colocado numa palavra real, verdadeira, na voz do Espírito Santo? Porque a graça transforma. A graça não dá só liberdade para entrar no céu. A graça transforma, capacita, possibilita.
E lá vem um homem pecador. Ele vem desesperado, ele quer se matar, ele se mete nas drogas, ele quer destruir a sua própria vida, ele deixa a barba crescer, os cabelos ficam todo doido, ele reclama porque é pobre, mas já vem a graça, vai ele vai andando desesperado. Vem um rico, ele tem dinheiro, ele tem carro, ele tem fama, ele tem posição, mas infelizmente ele não tem alegria. Quando ele se deita no travesseiro, ele começa a ver que está vazio o coração dele, ele não tem paz, mas a graça está vindo de encontro a ele. Lá vem aquela pessoa, ele é traficante de drogas, e por mais que ele ganhe dinheiro, ele não encontra paz. O dinheiro nunca o satisfaz, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Mas lá vem a graça de encontro a ele, e lá vem aquele homem, fica com homem, fica com mulher, não consegue se libertar, nada dá alegria para ele, mas ele está chegando perto da graça. Lá vem um outro homem, ele não é nem uma coisa nem outra, ele não pratica nada ruim e nem nada muito bom, mas ele não tem segurança. Se morrer, ele não sabe para onde vai, mas lá vem a graça. Lá vem o outro, ele fala assim: eu sou um cara bom, eu não faço coisa ruim, mas se eu morrer, para onde é que eu vou, hein? Para onde é que eu vou? Ele não tem certeza do que vem depois da morte, mas está vindo a graça. Aí vem aquele rapaz, ele está meio lá e meio cá, ele não sabe muito bem de nada, ele não tem felicidade com os pais, ele não tem vitória na vida, ele tenta arrumar a namorada, dá tudo errado, então ele quer acabar com a sua vida, ele não sente prazer na vida, então ele começa a fumar maconha, a maconha fica pouco, ele começa a fumar cocaína, aí já não está dando mais, ele pega o crack, e ninguém consegue libertá-lo, mas já vem a graça chegando. Aí está aquele homem, ele está agarrado na idolatria, ou talvez seja macumbeiro, quem sabe ele seja um ateu, eu não sei, ele não tem direção, mas a graça está chegando. Não há esperança para ninguém, mas a graça está chegando, e a graça está chegando para perto dessa pessoa. Aí está as ruas estão cheias de prostituição, de adultério, de fornicação, de gente presa ao tabagismo, ao alcoolismo, à macumba. Eles não sabem, a gente está orando e a graça está chegando pertinho deles.